Alô, alô, Porciúncula, alô, região, ótima tarde. Estamos chegando com mais um placar esportivo em nome de todos aqueles que amam o esporte, principalmente o futebol. Vamos começar falando do tricolor carioca. Uma tarefa grandiosa pela frente, que é enfrentar e vencer o Internacional lá dentro da casa do Internacional. Vamos falar do Flamengo, vamos falar do líder absoluto do campeonato, o Botafogo, e também, é claro, do Vascão, o gigante da colina que andou dando umas derrapadas, mas está chegando lá. Vamos falar, né, de todos os clubes cariocas que estão aí disputando as competições e alguns times de outros estados que também se destacam nas competições em vigência. E queremos agradecer, é claro, primeiramente a Deus e depois a todos vocês, uma gama de amigos importantes porque estão sempre com a gente, sempre a nos apoiar e a nos incentivar. Muito obrigado, Marco Peçanha. Ótima tarde, meu amigo, meu irmão, Marco Peçanha, tricolor. Quando eu falei aqui que o Fluminense tem uma tarefa incrível hoje aí pela frente, difícil, o Marco Peçanha vai falar depois, né? Mas ele deu aqui uma olhada diferente aqui, né? Mas a tarefa não é muito fácil mesmo, não. Daqui a pouco os comentários dele, Marco Peçanha, o professor, e o Gabriel, minha ótima tarde também, uma pessoa bacana que está sempre somando com a gente aqui. Ótima tarde, Gabriel Sanches, né? Uma pessoa amiga da gente que veio para somar. Muito obrigado. E aos nossos patrocinadores que vamos anunciar assim que o Marco Peçanha, né, cumprimentar vocês, dando aí uma ótima tarde, a gente vai anunciar os nossos patrocinadores. Marco Peçanha. Boa tarde a você, Janela, boa tarde ao Gabriel, boa tarde especial à rapaziada do nosso Facebook, sempre dando aquela força, sempre interagindo conosco. Prazer estar aqui novamente e dar um alô também bacana à torcida do Fluminense, que vive a expectativa de, como você mesmo frisou, enfrentando o Internacional hoje no Beira-Rio, um jogo extremamente difícil, o Fluminense praticamente com a equipe de suplentes. Um jogo difícil, mas assim como o Botafogo, Janela, tem coisas que só acontecem com o Fluminense. O Fluminense consegue ganhar de um grande adversário e perder de um clube de menor investimento, um clube de menor tradição. Isso aí serve de adentro à torcida tricolor, mas eu particularmente, eu acho que é um jogo para o Fluminense deixar 3 pontos no Rio Grande do Sul. Você está achando isso, Marco? Você acredita que não vai ser positivo? Você acredita que vai ganhar? Não, o Fluminense vai deixar 3 pontos. Não. Vai deixar 3 pontos. Aí não é muito feliz, né? Da parte do Fluminense, que está precisando pontuar, né? A gente torce, né, Janela? Mas o momento do Internacional, o Internacional está quase 15 partidas invictas. O professor Roger Machado conseguiu direcionar a equipe gaúcha, fazendo um grande campeonato nacional, buscando vaga na Libertadores, vai contar com apoio torcedor. Beira-Rio, Fluminense com uma equipe bem alterada, para você ter uma ideia. O professor Mano Menezes vai colocar o Guga no meio campo, para você ter uma ideia. Então, são coisas que o Fluminense hoje é uma incógnita, mas tempo que a gente acompanha o Fluminense, a gente que está na luta aí, trabalhando com futebol, né, comentando, eu acho que é um jogo que o Fluminense, se fosse apostar, eu apostaria no Inter. Mesmo com o Guga, Marco Peçanha, jogando no ataque, vai estrear hoje. No ataque terá novidade contra o Internacional. São coisas que a gente não entende, Janela. A gente tenta compreender, mas é melhor também nem entrar no X da questão, que se você tem alguns jogadores da posição, o Fluminense poderia apostar. O Fluminense acabou de ser campeão brasileiro, sub-17, com um jogador chamado Isaac Silva. Certo. O Fluminense poderia dar uma moral pro garoto. 17 anos, Pelé jogou com 16, Neymar jogou com 17, os caras formaram Pelé e Neymar. Por que um garoto que tem um potencial do Isaac, que eu já vi jogar, aproveita o momento e aposta, dá uma moral à molecada de Xerém. Tá certo, boa, essa aí é importante, que os clubes, né, valorizem mais, dando oportunidades àqueles que são pratas da casa, os ouros da casa, na verdade. Janela, você acompanha futebol, o torcedor do Fluminense acompanha, o Guga na direita é tecnicamente limitado, você imagina no meio de campo. Exatamente, é incrível isso, inclusive o Fluminense uma das grandes produtoras de talentos do futebol
do Brasil, né? E tem as categorias de base, lá são cuidadas com muito carinho. Mas, infelizmente, opiniões de técnicos, né, divergem um dos outros, né? Um do outro, sempre há divergências. E, então a gente fica aqui a dar a nossa opinião e a pergunta por que não dá uma oportunidade para esse garoto que está despontando com toda a vontade de jogar bola, né? Realmente a gente às vezes não entende. E vou ser muito sincero para você, Janela, 5 jogos da final dentro do Campeonato Brasileiro, terminando a temporada, o Fluminense perdeu do Inter hoje com resultado meio que elástico, né? Meio que vexatório. E essa alteração que o professor Mano Menezes fez, não, vai chegar segunda-feira aqui ou quarta, Fluminense com um treinador novo. Será, Marco Pessan? Escuta o que eu estou te falando. Você falou, porque você está acompanhando, a gente vai acreditar, porque realmente são, né, alterações, são modificações no elenco que a gente às vezes fica sem entender, principalmente os torcedores do Fluminense, né, que vive isso dia a dia ali, respira Fluminense, respira o plantel, respira o histórico do Fluminense, e realmente fica mais complicado de se entender. A gente torce para outro time, é mais fácil de absolver, mas os torcedores ficam a cobrar e a perguntar por quê, né? Mas o Fluminense tem esse jogo com o Internacional e para a gente clarear as ideias e refrescar a memória, a gente vai ver aqui que não é só isso, né? Como se não bastasse, o Fluminense ainda pega, né, uma agenda complicada pela frente, né, Marco Pessan? É só esse jogo. É que a gente não está, nesse momento aqui, visualizando, conseguindo visualizar a agenda do Fluminense, mas a gente andou, né, já falando da agenda do Fluminense. E não é só contra o Internacional, existem jogos importantes aí para o Fluminense ainda, né? Mas a gente vai, nesse momento, dar um tempinho aqui para agradecer a Linha Mais Auto Center, agradecer a Volúpia Calçados, ao nosso amigo de sempre aí, o nosso querido veterinário da Veterinária São Francisco, Laizinho, doutor Laí, nosso muito obrigado. A veterinária está na Dantas Brandão 108, com promoções em diversos produtos e uma equipe, né, sempre muito bem preparada para atender a todos na Veterinária São Francisco. Nosso obrigado ao Clube Caça e Pesca de Porciúncula, uma gestão atuante, uma gestão, né, muito profissional, sempre procurando fazer novidades, produzir novidades para todos os sócios. Então, muito obrigado, Caça e Pesca, obrigado, Digital Net, a mais veloz, a mais segura, né? Muito obrigado ao Márcio e toda a equipe de grandes profissionais que compõem esta enorme família a sempre produzir a mais veloz e mais segura internet de Porciúncula e de toda a região. Obrigado também a Friaça Tintas e Materiais de Construção. Do chão ao teto, este é o nome certo, Friaça Tintas e Materiais de Construção. Obrigado ao Supermercado São Sebastião, né, pela parceria de sempre, da Andara Peçanha Estética Avançada, né, mudou de endereço, está na rua Antônio Ferreira, número 8, ali no finalzinho da rua Silva Henrique da Cunha, né, e a qualidade continua a mesma, qualidade dos serviços, sempre procurando fazer o melhor. O endereço mudou, mas a qualidade e a vontade de sempre servir melhor continua a mesma. Dandara Peçanha, Estética Avançada. Muito obrigado. E aí, Marco Peçanha, a gente vai agradecendo a Go iPhone, nosso querido amigo, né, amigo de todos aí, o nosso amigo Heitor Teixeira. Muito obrigado pela parceria. Go iPhones, com a manutenção de aparelhos da Xiaomi, da Apple. Então, muito obrigado. E outros, né? E também ótimos preços na venda de aparelhos de celular. E queremos agradecer ainda, né, a Óptica Novo Olhar, que inclusive nos enviou. Olha aqui, ó. Vou pedir aqui o nosso querido Gabriel, que está ligadinho ali, para dar um zoom aqui, para a gente enxergar mais de perto, né? Controlando devagarzinho a imagem, não precisa nem modificar de local, não. É só para poder, a gente, Marquinhos, me ajuda aqui, ó. Vai dar um zoom aqui para a gente ver. Olha que copo lindo, hein? Olha que lindo, da Óptica Novo Olhar, que está na Dantas Brandão, também na Dantas Brandão, pertinho da veterinária.
lá no centro de Porciúncula. Olha que copinho lindo. A gente pediu permissão para abrir, é para vocês verem aqui detalhadamente esse copo que a gente vai sortear na sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem tem esse sorteio aqui. Olha que lindo, olha. Olha que lindo. Segura aqui para mim, pessoal, para não fugir, para a gente colocar no lugar. Depois eu vou pedir você por favor, colocar no lugar. Olha aí, ó. Olha que copo lindo, né? Copinho térmico da melhor qualidade para a gente sortear na sexta-feira. E por falar na sexta-feira, nós vamos também anunciar aqui uma parceria com a Dimensão. Esse aqui é da Óptica Novo Olhar, tá bom? Seu novo jeito de enxergar. Lá tem armações originais, armações para óculos de sol e de grau. Portanto, não perca, com preços excelentes. Está no centro da cidade, na Dantas Brandão, tá bom? E outra coisa, exames oftalmológicos toda semana tem, agende, né? Procure aí ficar conectado aí nas redes sociais da Óptica Novo Olhar, que você vai agendar o melhor exame com um precinho também muito especial. Tá aqui, ó. Sexta-feira, todos aqueles que participam do nosso programa Placar Esportivo vão ser participantes, porque nós vamos fazer aqui, o do Gabriel já está coletando os nomes daqueles que comentam, que curtem, compartilham o nosso Placar Esportivo, para a gente sortear sexta-feira, né, Marco Peçanha? Marco Peçanha está ali ajeitando, daqui a pouco ele vai poder dar um toque aí também, né, nos ajudando aqui a lembrar dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a Regina Helena Lopes Batista, que está ligadinha assistindo. Boa tarde para você, querida. Obrigado pelo carinho, pela sua audiência aqui com a gente no canal das grandes emoções, que é o Web Esportes Porciúncula com o Placar Esportivo, este programa que é direcionado a você que ama o esporte, principalmente o futebol. Amigo Cristiano José, aquele abraço, obrigado a todos que vão depois visualizar, que vão assistir o nosso programa. Nós agradecemos aí, tá? A todos vocês, muito obrigado. Vamos continuando aqui, Marco Peçanha, nós vamos seguindo para falar daquele clube, né, que vai devagarinho, como quem não quer nada, entrou na competição e teve momentos ruins, que é o Flamengo, que chegou aí, né, à final da grande Copa do Brasil. Marco Peçanha, como é na sua opinião, como é que você vê um Flamengo disputando aí com o Atlético Mineiro, e já com a vantagem de 2-0. Vai jogar fora de casa contra uma grande equipe que é o Atlético Mineiro, mas tem a vantagem de 2-0, né, Marco Peçanha? Janela, eu tenho uma maneira de pensar, eu acredito que até pelo poderio econômico do Flamengo, que ele tem, o que ele apresenta durante todas as competições, sempre tem que chegar nas finais, e para mim não é novidade, até por saber da qualidade que o grupo do Flamengo tem. Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Carioca, Campeonato Nacional, todas as competições que o Flamengo disputar, o Flamengo vai ser sempre um dos favoritos. A gente estava comentando aqui, conversando ontem, falando sobre as finais, né, da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. Sim, eu concordo com você, Janela, acho que o Flamengo tem uma vantagem bacana, vai jogar no Mineirão com o Atlético precisa de, no mínimo, 2 gols de diferença para levar a final para os pênaltis, mas eu vou ser muito sincero para você. Aquele gol, primeiro gol do Atlético Mineiro contra o Flamengo, 3-0 Flamengo, onde o Léo Ortiz foi infeliz, eu acho que deixou a final, mesmo com 2-0 de vantagem, o jogo ainda está em aberto. Está em aberto, né? Você também acredita? Pode ouvir, nada é impossível no futebol, exatamente, né? A vantagem é enorme, 2 gols de diferença, um time igual do Flamengo. O Galo vai ter que sair para cima, vai abrir espaços para a equipe rubro-negra, mas eu particularmente prefiro ainda esperar. E acredito que muito torcedor do Flamengo, Janela, está esperando um pouquinho ainda para gritar que é campeão da Copa do Brasil. Tá certo, até porque o Clube Atlético Mineiro é uma grande equipe embalada aí, né, no campeonato, na Copa do Brasil, chegou à final. Está para disputar com o Botafogo a Libertadores e vai disputar o último jogo da Copa do Brasil. Uma equipe que não chegou aí por acaso, né? É uma grande equipe, né? Sem sombra de dúvidas, o Atlético Mineiro, para você ter uma ideia, está na final da Copa do Brasil e na final da Libertadores. Então. Bom, timaço, assim como é o Flamengo também, Janela, e vale destacar, né? Frisar que o Flamengo hoje
Mais uma vantagem que o Flamengo vai ter na final em BH, tendo um Gabigol em campo, né? O cara fica a temporada toda sem fazer gols. Na hora de decidir, rapaz, o homem é predestinado. Exatamente, Gabigol, o homem frio, né? Assim, no modo de dizer, a respeito das suas atuações em jogos importantes, jogos decisivos, né? Ele já provou isso, e ter um Gabigol no ataque, né, do Flamengo é um privilégio, né? Porque é um grande jogador, tem um repertório imenso ali de condição, né, mesmo, né, de talento, né? Então, é muito importante. E, Marco Peçanha, há 15 anos, o campeão vencia Galo Mineiro no Mineirão com olé e gol olímpico. Pode a história até mudar, né? Há quem diga que pode ser mudada essa história, mas o Flamengo está embalado e está com essa esperança de vencer mais essa Copa do Brasil. É isso? Parece que há 15 anos, Janela, o Atlético também tinha esse problema também, que vencer de vantagem de 2 gols. Isso aí. O Flamengo, e o Galo venceu o Flamengo 4-1. Exatamente. Então, o que eu falo para você, tem a vantagem, tem um timaço, sim, mas até pelo poderio, pela qualidade também do time do Atlético Mineiro, eu prefiro esperar. E dá certo, né? Reservas, né? Torcer, mas torcer com reservas, porque tudo pode acontecer. O jogo está em aberto ainda. Marco Peçanha, queremos agradecer. Vai torcer para quem? Marco Peçanha, eu sou carioca. Eu devo torcer aí pro empate, o Flamengo com o Atlético Mineiro, ou mesmo a vitória do Flamengo, por que não? Nós somos cariocas e a ascensão do futebol carioca reflete também na melhoria das condições do nosso futebol, né? Então, acho que é por aí. Escritório Contábil Reis, obrigado Escritório Contábil Reis, há mais de 40 anos fortalecendo empresas, nosso muito obrigado, Jim Barbosa, Tião Reis e toda a equipe de grandes profissionais, muito obrigado pela parceria de sempre. Marco Peçanha, vamos abraçando aqui o Cristiano José, mandou aqui, olá, boa tarde amigos, Janela e Marco Peçanha, boa tarde Cristiano. Tamo junto, Timirinho, vale destacar também, Janela, a gente não pode esquecer da Carol ali, Isso aí, é isso que eu ia falar, açaí, rapaz. né? A gente não pode porque está esquentando, está abafado e está chegando o verão. Mega açaí com salgadinhos. Lá tem salgadinhos, tem sorvetes, picolés e o mais delicioso, açaí. Mega açaí é assim, delícias geladas, mas também tem o salgadinho saboroso, né, e salgados diversos. E aquele precinho bem bacana para a galera chegar e virar cliente. Então tá aí, gente, ó, Mega Açaí, o point do verão, mas você pode ligar também, né? Você pode ligar para Mega Açaí e vai fazer a entrega na sua casa aí, tá bom, gente? É Mega Açaí, o point do verão, com aquele açaí super legal, delicioso e saborosos salgadinhos e temos sorvetes, picolés também, tá bom? Mega Açaí. Marco Peçanha, vamos lá, seguindo aqui. O Flamengo tem Alcaraz inspirado em Pulgar e o compara a craque. O que você acha disso, Marco Peçanha? Eu fiz questão de ler isso aqui. Por que você acha disso aí? Como Alcaraz se inspira em Pulgar e o compara a craque. Batida do Pirlo, é isso? O Davi Luiz explica como encontrou espaço em gol de falta pelo Flamengo. Respeito a opinião do Alcaraz, né? Jogador jovem, argentino, jogador que foi contratado a peso de ouro, mas vamos comparar o Pulgar a craque. Mas hoje, Janela, se você for analisar também, o futebol hoje, qualquer jogador mais ou menos aí se torna craque. Você vê a eleição para melhor jogador do mundo, você vê cada nome aí que a gente há 20, 30 anos atrás, a gente que teve o privilégio de ver Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho, jogadores que marcaram uma época, né? Rivaldo, Roberto Isso, com certeza. Carlos. Aí, eu sabia que você ia falar. Deixa quieto, né? Sabia que você ia falar. Porque hoje a palavra craque em relação ao jogador já está muito simples. Antigamente, para ser craque, parceiro, tinha que jogar.
Você quer ver um exemplo? Na minha área eu trabalho com criança, com jovem, com adolescente, avaliação de jogadores às vezes. Janela, jogador para aprovar, você sabe que você já foi aprovado também para passar por clubes do Rio de Janeiro. Antigamente, o cara ser aprovado numa avaliação, ele tinha que jogar, parceiro. Hoje não, porque é jogador mais ou menos aí bem condicionado, disciplinado taticamente, se torna jogador de futebol profissional. Tá certo. Esse é o Marco Peçanha, não sempre veja bem, não atualizando. Se você falar comigo que o Arrascaeta é craque, eu não vou discutir. Se você falar que o Paulo Henrique Ganso é craque, também não. Mas o cara falar comigo que o Pulgar é craque, melhor ficar quieto. Isso aí é um jogador bom, né? A gente acredita, é um grande jogador. Mas aqueles que fazem a diferença, já conhece, né? De core salteado, como diz, né, bicho? Eu quero o jogador que está fazendo a diferença hoje no Flamengo, Janeiro, continua afirmando, deu a minha mão até a palmatória. Um jogador que já critiquei muito, um jogador que passou pela base do Fluminense e que tem feito a diferença no Flamengo hoje é o Gerson. O Gerson está sobrando nessa turma. Grande Gerson diferenciado. E o Gabigol, que na hora do vamos Gabigol ver, também. Na hora das decisões, E o Flá está sonhando ainda, Marco Peçanha, com retornos de Luiz Araújo e do De La Cruz para a decisão. Felipe Luiz indicou aí a possibilidade da volta dos dois craques, dos dois atletas para a grande final. É uma notícia boa para o Flamengo. Sem sombra de dúvidas. E você vê o tamanho aí do elenco do Flamengo. O Flamengo vive a expectativa da volta do Luiz Araújo e o De La Cruz. O Flamengo jogou sem praticamente meio time, Janela, diante do Cruzeiro lá em BH. Se eu não me engano, na quarta-feira, né? E venceu com autoridade. Chocolate no Cruzeiro lá, 2-0. Então, parceiro, o Flamengo com o time reserva já é complicado. Imagina o De La Cruz voltando. Verdade. E isso a gente é de admirar, porque o Flamengo tem as suas dificuldades, mas sempre sabendo... Se tá ruim pro Flamengo, imagina pro exatamente o que eu ia dizer. Sempre sabendo mexer ali as pedrinhas para poder chegar lá em cima, no alto da tabela. O Flamengo sempre dá um jeitinho de driblar as dificuldades, de vencer as dificuldades e chegar na final. Essa é que é a grande verdade. Bebê, tá chegando num final aí, numa final de uma competição igual essa, desse tamanho, tá chegando, quando pensa que não, ainda tem essa novidade ainda. 2 atletas voltando, 2 grandes jogadores para a grande final. E vale destacar também, Janela, o trabalho do professor Felipe Luiz, hein? A gente já vê uma equipe do Flamengo bem competitiva, bem envolvente, bem postado dentro de campo. O Flamengo hoje já posso afirmar com mais exatidão que o Felipe Luiz já tem o dedo dele em relação à parte tática rubro-negra. Quando eu disse aqui há uns 10 ou 15 dias, algumas pessoas me questionaram na rua, pô, você está com problema com o Felipe Luiz? Não, eu acredito que é um treinador da nova geração, que está tendo uma oportunidade bacana no Flamengo. Trabalhou com um monte de treinadores conceituados na Europa, um cara que é referência. Inclusive, você tem uma ideia, Janel? O Jorge Jesus fez uma proposta ao Felipe Luiz para trabalhar com ele na Arábia Saudita. Que isso, é mesmo? Ele não quis. Ué, então tá bem na fita. Então, hoje a gente já vê o Flamengo, sim, com a cara do Felipe Luiz. É grande jogador que foi, tem experiência também, né, Marco? Não, foi o que eu disse para você agora. Você falou, Trabalhou com vários treinadores, trabalhou muito tempo na Europa. E é um jogador que sempre se preocupou com a parte tática, Janel. Isso aí. Tem alguns jogadores, o cara joga, ele acha que ele joga, mas ele inventou o futebol. Se você analisar, Janela, para você ver, os grandes treinadores que marcaram uma época, marcaram histórias, eles não foram grandes jogadores. Exato. Você já observou isso? Já, a gente observa que não tem muita ligação com o histórico como jogador. Vamos citar aqui Maradona, na minha opinião, um dos melhores que eu vi jogar. Não foi um grande treinador. Exato, não foi Zico, um grande não treinador. Foi um grande treinador. Existe isso aí mesmo, direto é isso aí. Você vê, um treinador limitado, que na minha opinião foi um jogador limitado, que foi um grande treinador. Muricy Ramalho no São Paulo era mais ou menos. Vanderlei Luxemburgo, pelo amor de Deus, lateral comum do Flamengo. E esses caras se tornaram grandes treinadores. Treinadores, exato. É verdade. Às vezes as pessoas ficam assim,
Ah, mas é porque o cara jogou isso. Às vezes não quer dizer nada. Às vezes não quer dizer. O Parreira nunca jogou em lugar nenhum. E foi um dos maiores treinadores que eu vi trabalhar. Tá certo, com certeza. E a gente vai falar agora do Vascão, Gigante da Colina, só que a gente vai falar primeiro, só para lembrar aí a torcida maravilhosa, grande torcida do Flamengo. Agenda de jogos, Copa do Brasil, dia 10, domingo, 16 horas, o grande jogo da Copa do Brasil, a decisão imperdível, às 16 horas. Né? E no campo em Minas Gerais. Né? É na Arena MRV. Não vai ser no Mineirão. A gente tinha até pensado. Nem o Cruzeiro jogou no Mineirão. Nem o Cruzeiro jogou. Né? Parece que tem um problema lá com show. Exatamente. Aí o Cruzeiro e o Flamengo jogaram no Independência. E Atlético e Flamengo vão jogar na MRV, na Arena MRV. E a gente vai assistir para a gente trazer aqui os mínimos detalhes para vocês aqui. E Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Atlético mais uma vez no dia 13, 2 jogos contra o Atlético Mineiro, Marco Peçanha. Um no dia 10, daí a 3 dias, mais um jogo na quarta-feira, às 20 horas, Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo deve, inclusive, permanecer em... Eu acredito também que vai ficar. Em BH, né? Deve ficar lá, com certeza. Geralmente o pessoal faz aquela festa, mas o bicho pega mesmo com os torcedores, né? Exatamente. Flamengo e Atlético BH domingo e aí, de novo, BH na quarta. Exatamente. Mas, Marco Peçanha, eu acho que não, Marco, não dá não. O Flamengo vai jogar no Maracanã. O jogo no Rio de Janeiro. Aí tem que retornar para o Rio, né? Vai ter que retornar. Estou olhando aqui, né, o jogo é no Rio de Janeiro. Alô aí. Voltando aí, dando aquele alerta aí que o jogo do Flamengo com o Atlético Mineiro, no dia 13 é no Rio de Janeiro, às 20 horas, hein? Pelo brasileiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, dia 13, às 20 horas. É isso aí. Jogo no Rio. Deve ser, de repente, é o jogo do chopp, né? Exatamente. Com certeza o jogo da festa já vão comemorar. Se vencerem lá. É isso aí. Campeonato Brasileiro. Seguindo aqui a agenda, Cuiabá e Flamengo, dia 20/11, quarta-feira, às 19 horas. E o copinho da Óptica Novo Olhar está aqui, ó, para a gente sortear sexta-feira entre todos que participam do nosso programa Placar Esportivo, né, que é da Web Esporte Porciúncula, o canal das grandes emoções para você aqui, Óptica Novo Olhar. Aí, ó, copinho a gente já mostrou no início, quem quiser dar uma olhada, uma conferida de novo, pode conferir, né, Marco Peçanha? É só conferir, né, no início aí do vídeo que vai aparecer aqui, esse copinho chique aí. Sorteio, né? É um copo térmico, tá, gente? Pedi a minha filha para participar, né? Todo mundo aí, vamos entrar no programa aí comentando, curtindo, compartilhando. Todos os nomes serão coletados para poder fazer esse sorteio. O Gabriel já está cuidando ali de coletar todos os nomes. Quantas vezes você quiser comentar, quantas vezes quiser curtir, quantas vezes quiser compartilhar. Não tem limite não, tá? É só entrar aí no Facebook e ir lá no nosso programa Placar Esportivo, nesse programa, e participar. Aqueles que participaram, que comentaram e curtiram, compartilharam na quarta-feira que passou, dessa semana, já estão participando, que é a partir de quarta que nós lançamos o anúncio do nosso sorteio aqui na sexta que vem. Marco Peçanha, vamos voltando aqui, já falamos do Flamengo, já falamos do Fluminense, o Vasco da Gama, Marco Peçanha, falamos ou não? Não, nem no Vasco e nem no Botafogo. Então vamos lá, vamos escolhendo aqui o Vasco da Gama, então, para a gente falar do Vascão Gigante da Colina, que está aí de vento em popa. Você tem alguma novidade, Marco Peçanha? Enquanto eu vejo aqui no monitor, vou atualizando aqui o monitor, Vasco da Gama, Gabriel tá ali, o Gabriel podia dar uma soprada aí. Essa novidade do Vasco aí, né? O Vasco Gabriel, vamos lá, Gabriel. Vem de uma derrota, né? O Vasco perdeu feio pro seu Botafogo. Perdeu pro Botafogo e a única novidade que a gente sabe é que os vascaínos não entenderam o que o Vasco arrumou contra o Botafogo, porque ele, na verdade, Marco Peçanha, embora o Botafogo estivesse em noite inspirada, o Vasco não esboçou nenhuma reação assim de melhor, a não ser 2 ataques, se não me engano, 2 conclusões frente ao goleiro, onde ele defendeu, o goleiro John, mas não foi assim um jogo que a gente viu o Vasco
brigando por alguma coisa, né? Não foi um jogo assim. Eu acredito que nesse jogo aí do Vasco com o Botafogo prevaleceu a qualidade técnica do Botafogo. Time por time, me respeita a torcida aí do Vasco da Gama, com todo o carinho, né? Mas, time por time, o Botafogo é bem melhor hoje que o Vasco da Gama. Eu acho que sim, Rio mas de Janeiro eu hoje, acredito, né? mas o Vasco Rio de joga Janeiro muito, hoje. tem jogado bem. Não, tem jogado bem, mas, pô, né? Rio de Janeiro hoje, para fazer frente com o Botafogo, é o Flamengo. Não tem como, né? Você acredita que... E quanto ficou o último jogo Flamengo e Botafogo? Mas veja bem. Não, quanto ficou? Hein? Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo foi 4. Foi 4, né? Então, parceiro, o Rio de Janeiro já tá ficando pequeno pro Botafogo. Deixa eu te falar uma coisa. Mas eu quando falo assim, que não gostei do jogo do Vasco da Gama, é exatamente no sentido porque o azar, ele pegou o Botafogo numa noite inspiradíssima. O Botafogo, tudo que fazia dava certo. Mas o Vasco da Gama, eu digo, ele jogou menos que o Criciúma, por exemplo. O Botafogo empatou com o Criciúma. Entende? Então, eu acho que o Botafogo estava jogando, e o Botafogo jogou lá fora e empatou com o Criciúma, né? Olha, Janela, eu tive a oportunidade de ver o jogo do Botafogo com o Criciúma. São duas equipes taticamente armadas de maneiras adversas. Você vê um Vasco que trabalha mais a bola, tenta chegar tocando e não tem uma peça, um jogador que corre na frente, o que a gente chama do futebol de flecha. O Vasco da Gama ficou nas cordas. Então o Botafogo atacava, voltava, o Mita perdia a bola, o Botafogo atacava. Naquele jogo Vasco e Botafogo, eu acredito que ia terminar. No outro dia o Botafogo ia fazer um monte de gols e o Vasco não ia conseguir, até pela formação tática. Em relação ao Criciúma, a gente vê uma equipe que é uma equipe mais aguerrida, uma equipe que marca mais forte, aumenta as linhas, tem jogadores de velocidade na frente. Não que o Criciúma tenha uma qualidade técnica muito melhor do que o Vasco da Gama, mas que quanto o Botafogo se postou de uma maneira diferente para jogar contra o Botafogo. Para você ter uma ideia, Janela, o Criciúma fez o gol 50 do segundo tempo. Até então o Botafogo tinha aberto o placar, vencendo 1-0. E mesmo assim o Criciúma não desistiu. Matou no Newton. Então, empatou lá de 1-1. E é o que eu tô falando. Perdeu do Internacional jogando, hein? Jogando. Exatamente. Não acha que vai pegar o Criciúma aqui. Vai pegar mamão com açúcar que não vai. Isso que eu tô te falando. Mas o Criciúma, com todo respeito, na partida em que o Botafogo empatou, jogou uma partida razoável. Não foi aquele Criciúma também. Assim, em termos técnicos, conforme você sempre coloca, eu acho importante a gente observar essas coisas. O Vasco, ele tem jogado bem, tem feito grandes partidas, mas não está só quando encaixando... o Botafogo foi covarde. Exatamente, o jogador, é isso que eu estou te falando. O Vasco não conseguiu emplacar ou botar o seu jogo que está acostumado a jogar, a fazer, não conseguiu contra o Botafogo. Ele pegou um Botafogo inspirado, mas o Botafogo jogou esperando, aguardando e só dando pancada. Ficou nas cordas. Na realidade, Janela, o Botafogo nem jogou, né? Exato. O Botafogo treinou com o do Vasco. Exato. Eu acho que houve uma diferença tão discrepante que a gente estranhou o Vasco da Gama. A verdade foi essa, mesmo sabendo que o Botafogo, tecnicamente, tem uma equipe melhor. Entendeu o que eu quis dizer? O Vasco, a torcida do Vasco da Gama aí, o Gabriel ali, que está ali também, feliz da vida com o Vasco da Gama. O Vasco está anunciando investidor aí. Investidor, está chegando. Tem um grego namorando o Vasco aí. Está chegando e pode complicar, assim, no bom sentido, pode trazer bons ares para o Vasco. As reportagens em relação, é um cara que já, pra você ter uma ideia, Janela, ele tirou o Edu Gaspar do Arsenal. Exatamente. Ele quer um time no Brasil para chegar chegando. Olha o tamanho da responsabilidade aí e olha o tamanho da alegria que a torcida do Vasco pode receber, né, ou ter nesse final aí, nesse fechamento aí de 2024, né? Pode ocorrer muita coisa bacana que venha a beneficiar o grande Vasco da Gama. É aquela história que eu disse aqui, Genaro, se não se tornar SAP, complica. Você tem uma ideia, o Felipe Melo, junto com um grupo de empresários, dá um abraço especial aí para a rapaziada de Campos, tá acertando para pegar a SAF da Americana, hein?
Olha só. Sabia disso? Qual o time que você disse? É um grupo de empresários Grupo de junto empresários. com o Felipe Melo. Junto com o Felipe Melo. Felipe Melo vai encerrar a carreira, vai se tornar dirigente, né? Dirigente. E tem acertado uma parceria, um grupo de investimentos para fazer uma SAP no Americano de Campos. No Americano de Campos, que alegria. Alô, Andrés Azevedo está sempre pergunta para aqui. ele aí que você falou comigo que ia perguntar. Cadê o Andrés? Sumiu hoje, desapareceu, cara. Você falou que ia perguntar em off. Andrés desapareceu. Obrigado, Ademir Ferreira. Boa tarde. Está assistindo o programa aí. Um big beijo no coração. Obrigado pela interação aqui direta com os nossos canais aqui no Facebook, sempre comentando, compartilhando. Obrigado por sua participação com a gente aqui no Facebook. E obrigado, grande professor Nicolas Murilo, né? Grande Nicolas, grande professor, muita criatividade, hein? Muita experiência. Qualidade total, né? Diferenciado. Estamos juntos, diferenciado. Professor, em nome, né, no seu nome aí, eu agradeço a todos os professores, né? Que Deus continue abençoando essa honrosa tarefa de passar conhecimentos, tá? Muito obrigado por sua participação sempre com a gente aqui, a todos, a você e a todos os profissionais da categoria, nossos parabéns e muito obrigado por tudo, tá bom? Vamos com o Vasco da Gama aqui em pauta ainda. O Paulinho faz gol e dá assistência em treino, Marco Peçanha. O jogador Paulinho é um jogador daqueles que a gente pode chamar de craque, Marco Peçanha. Não dá para chamar de craque também não. Ainda não? Eu sou meio criterioso em relação a craque. Mas o Paulinho é um jogador que começou na base do Fluminense, estava machucado, teve muito tempo em Portugal, está retornando. É um jogador que tem características assim, semelhante do Paê, do Coutinho. É um jogador que vai chegar para agregar. No momento, até pelo tempo de Campeonato Brasileiro, não acredito que vai ser aproveitado esse ano. Muito aproveitado, né? Muito em cima, né, Janela? Muito em cima, com certeza. Fechando aí já, as competições, né? São 6 rodadas, o Vasco tem o Felipe Coutinho, o Vasco tem o Paê, entendeu? Então, eu acredito que não vai ser tão usado assim, né? Vamos ver se o Rafael Paiva, né? Rafael Paiva vai dar uma chance ao Paulinho. Vamos ver. Tá chegando muito em cima, realmente. Bem observado, Marco Peçanha. Paulinho, grande jogador, importante jogador para o Vasco, mas devido até ao elenco que tem, né, Marco Peçanha, e o tempo é curto, que você disse, realmente pode ser um pouco mais difícil de ser usado, de ser, né, útil para o time. Nós temos aí do Vasco a agenda de jogos, Campeonato Brasileiro. Vai encarar o Fortaleza lá na casa do Fortaleza, amanhã, às 19 horas. E Campeonato Brasileiro também. É a única competição que o Vasco está, não é isso, Marco Peçanha, na atualidade. 21 de novembro, quinta-feira, ele encara o Internacional, né, no Rio de Janeiro, dentro de casa, às 20 horas. E contra o Corinthians. É o último jogo dessa agenda de 3, Corinthians e Vasco da Gama, dia 24, domingo, às 16 horas. São 3 jogos difíceis para o Vasco da Gama, né, Marco Peçanha? Janela, 50% aí do término do campeonato nacional, já visto, né, que a gente está aí com 6 jogos para finalizar. Não vai ser fácil você pegar o Fortaleza, ainda mais jogando no Ceará. Aí depois pega o Internacional do Rio Grande do Sul, São Januário, mas o Inter, pelo que vem apresentando, independente do campo, né, vai contar com o torcedor vascaíno, mas também é um jogo embaçado. E fecha com o Corinthians. O Corinthians, como eu disse no programa anterior, é um fantasma do rebaixamento no retrovisor. Então são 9 pontos e a gente vai ver o que o Vasco está buscando de verdade no Campeonato Nacional. Falou, é isso aí. Aí a gente vai ter uma noção mais ampla, né, mais firme daquilo que o Vasco veio buscar nessa temporada. E começou, a gente lembra, né, Marco Peçanha, também não muito boa, né? A temporada do Vasco no início não foi nada boa. A gente vê uma progressão, né, um progresso na equipe do Vasco, né, desde o início das competições, das temporadas, mas
a gente percebe também que houve alguns momentos de queda de rendimento da equipe, que, conforme você disse, precisa estar muito atenta e vencer esses jogos para aí sim a torcida ter uma conclusão mais clara do que o Vasco está pretendendo, não é isso? Olha, Janeiro, são 18 pontos, né, para finalizar o campeonato nacional. São 6 jogos, né? E, ou seja, os 3 jogos que a gente falou aí, 9 pontos. Aí a gente vai saber se o Vasco está na briga para chegar, quem sabe, morder uma vaga na Copa Libertadores. Se vai chegar forte em relação à Sul-Americana. Então, acredito que esses jogos que você passou aí para a rapaziada que está com a gente, nos acompanhando no programa, aí a gente vai ter um parâmetro geral do que o Vasco realmente vai querer no Campeonato Brasileiro. Tá certo. Alô, você, gente linda do meu coração, você ligadinho, onde quer que você esteja, né, um big beijo no coração, nosso carinho, nosso respeito sempre por estarem conosco, e aqueles que vão assistir depois o nosso podcast esportivo, aqui pela Web Esportes Porciúncula, o nosso programa Placar Esportivo, muito obrigado de coração. Houve um aumento considerável, a gente não esquece de agradecer nunca, porque devido a vocês, aumentou aqui, né, a visualização, aumentaram aqui no nosso podcast, as curtidas, os comentários que vocês fazem participando aqui, nos alegram também muito. Então, muito obrigado a todos vocês de coração, tá? O respeito que a gente tem por vocês, nosso muito obrigado. E a gente segue aqui, né, agradecendo a todos que vão depois assistir o nosso podcast e curtir, né, participando aqui. Muito obrigado. E ao participar, nós vamos coletar os nomes para esse copo, lindo copo aqui da Óptica Novo Olhar, que nos enviou. É um brinde para a gente sortear sexta que vem, semana que vem, todos os nomes dos comentaristas aqui, né, das pessoas que comentarem, que participando do podcast, vão participar. Aqueles que curtirem, compartilharem, aqueles que comentarem aqui no nosso Placar Esportivo, tá bom? Esse é um brinde da Óptica Novo Olhar, que tem exames oftalmológicos toda semana, tá bom? É só agendar. E óculos de sol de grau com qualidade, preços excelentes para você. Marco Peçanha, o Botafogo ainda. Luiz Henrique é apontado como jogador mais valioso do Brasil, do futebol brasileiro. Isso é verdade, Marco Peçanha? O estudo dos CIES avalia que atacante alvinegro custa entre 160 e 214 milhões. Isso aí, Janeiro, que a gente vive dizendo em relação ao investimento botafoguense, o que o John Textor tem feito, principalmente com o Botafogo, né, o clube que hoje é o dono. A gente, às vezes eu acompanho, Janela, algumas pessoas criticando, questionando o John Textor. Eu vejo aquele Mauro César, um comentarista conceituado, e mesmo assim ele tenta convencer as pessoas que a SAP não é legal, que a SAP... Pergunta pro torcedor do Botafogo se a SAP não é legal, cara. É ruim de botafoguense achar ruim. Pergunta pro Cruzeiro se a SAP não é legal, o Cruzeiro caindo para a Série C. Então essa conversa aí, Janela, agora, é um jogador que foi contratado por 20 milhões de euros e vai ser vendido aí por 75, 100 milhões de euros. Então é um investidor. O torcedor do Botafogo também não tem que ficar se apegando a jogadores, porque vai ser uma ordem de ir e vir grandes jogadores todo ano. Pô, pelo amor de Deus, cara, quem que não quer você perder o Luiz Henrique, trazer uma Almada, perder uma Almada, trazer um craque internacional, um jogador que chega e resolve. E o Tex estava explicando, Janela, que o Júnior Santos foi um jogador que estava na segunda divisão da Arábia Saudita, pô. Esse garoto aí, o Igor Jesus. Igor Jesus. Custo zero, velho. Custo quase zero, né? Então, quase zero, porque tem as luvas, né? Isso, exatamente. A junção do salário, mas pagar pelo passe, o Botafogo não pagou nada. Tem que destacar o excelente trabalho dos scouts botafoguenses, que a rapaziada tá de olho e tá trazendo os caras com facilidade pro Textor. Você imagina quanto ele vai vender o Igor Jesus, que inclusive, Janela, já tem propostas
para jogar no futebol inglês o ano que vem. O Jesus? Já, pô. Já tem proposta. Já tem proposta do Arsenal. Do Arsenal. E olha aí para onde, hein? É chovendo molhado, não? O torcedor do Botafogo não tem que criar idolatrias para determinados jogadores, que do jeito que eles vão chegar, eles vão sair. Tá certo. Esse é o Marco Peçanha, comentarista oficial da Web Esportes Porciúncula, no nosso Placar Esportivo. Nosso obrigado a todos que vão participar mais uma vez aí do nosso podcast esportivo. Depois que a gente sai do ar, ainda depois as pessoas entram e vão visitando ali, vão assistindo. Nosso muito obrigado. Valeu? Tamo junto. Agradecer, Marco Peçanha. Aqui a Escritório Contábil Reis, nosso muito obrigado. Obrigado a Linha Mais Auto Center, Supermercado São Sebastião, Dandara Peçanha, Estética Avançada, Volúpia, Unilife Brasil, nosso plano assistencial em Porciúncula, nosso muito obrigado. Obrigado, Clube Caça e Pesca de Porciúncula, Digitalnet, a mais veloz e a mais segura internet banda larga digital. Nosso obrigado, Super Útil, Friaça Tintas e Materiais de Construção, Veterinária São Francisco, Gol iPhone, manutenção e venda de equipamentos, aparelhos celular originais e a manutenção super profissional, com o nosso querido Heitor Teixeira. Vamos agradecer também a Óptica Novo Olhar em Porciúncula, na Dantas Brandão, com a promoção aí para vocês, ótimos preços e armações e lentes originais de qualidade. Queremos agradecer também a Mega Açaí em Porciúncula, pertinho ali do lado do bar do Onofrinho Gabriel, é o bar de pai para filho, é do lado, a lanchonete está com salgadinhos deliciosos, sorvetes, picolés e o diferenciado açaí, delícia de açaí, também na Mega Açaí, entendeu? Visite, faça uma visitinha ou ligue para a Mega Açaí para você receber o seu açaí, ou os seus salgadinhos, ou picolés e sorvetes, tá bom? Mega Açaí, nosso muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa, lembrando, só para refrescar a memória, que o Botafogo pega o Cuiabá amanhã às 16h30 pelo Brasileirão. Também pelo Brasileirão, joga com o Atlético Mineiro, no dia 20, quarta-feira, 21h30. E pelo Campeonato Brasileiro, joga contra o Vitória, no sábado, dia 23 de novembro, às 19h30. Tá bom? Essa é a agenda do Botafogo, sem, claro... Matinê do Libertadores aí, né? Oi? Botafogo e Galo, matinê do Libertadores. Exatamente. É Campeonato Brasileiro aqui, dia 20/11, quarta-feira, 21h30. Mas não podemos... vamos premier, né? Isso. Não podemos esquecer que o Botafogo joga, entre meios aí de novembro, joga no final de novembro, joga a grande final da Libertadores com o Atlético Mineiro, A gente tem essa agenda e tem o jogo que o Marco Peçanha está falando, que é contra o Atlético Mineiro pela Libertadores da América 2024, onde a gente espera que a estrelinha solitária do Botafogo rebrilhe nos mais altos céus da América, conquistando o tão sonhado e cobiçado título do Libertadores da América. A glória eterna. A glória eterna seja para o Botafogo, representando aí os clubes cariocas, os clubes brasileiros, E seja felicidade e alegria para o nosso futebol brasileiro. Vamos lá, estamos seguindo. Marco Peçanha, mais alguma coisa? Não, Janela, boa tarde a você, boa tarde, Gabriel, boa tarde a rapaziada que está sempre dando essa força aí. Excelente final de semana a todos, muita paz, muita saúde, muito amor no coração e até quarta-feira, se Papai do Céu assim nos permitir. Assim seja, amém. Marco Peçanha, Gabriel Pereira Gonçalves está assistindo, nosso obrigado. Valeu, Gabriel, estamos chegando no finalzinho, você chegou no final, se quiser participar, é só comentar e deixa um comentário para você participar do sorteio deste lindo copo da Óptica Novo Olhar, que será sorteado na sexta-feira entre todos que curtem, compartilham e também comentam aqui no nosso Placar Esportivo. Valeu, Gabriel Pereira, valeu, Gabriel Sanches, grande Gabriel, boa tarde, o Vascaíno. Esse é Vascaíno arretado, hein? Está aqui com a gente aqui,
é o operador de áudio e imagem aqui, né? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Marco Peçanha. E a gente agradece a Deus e deseja que Ele esteja com vocês todos aí, todos, onde quer que vocês estejam, que Deus esteja sempre a abençoar vocês neste fim de semana que está começando e, é claro, sempre na vida de vocês. Valeu, muito obrigado pelo carinho, pelo respeito. E aqui a recíproca é verdadeira. Obrigado, um big beijo no coração. Tamo junto, hein? Obrigado aí. Ótimo e abençoado fim de semana. Tchau, tchau. Web Esportes por Ciúncula, o canal das grandes emoções.